Veja que a doença ela é sempre uma coisa ruim, mas o objetivo do subconsciente aqui era fazer com que ela não perdesse a companhia do marido e não fosse culpada também por forçá-lo a ficar. A grande verdade é que o ser humano adoece, ele fica doente, mas a doença em si, ela não existe. O ser humano é saudável por natureza. O agente gerador da saúde é o subconsciente bem programado, de acordo com as leis cósmicas e as leis naturais de sobrevivência. Se a pessoa adoece ou se ela fica doente, alguma coisa está errada no subconsciente a nível de programação. A doença, a gente costuma afirmar assim, entre aspas, ela não existe, porque a gente fica doente, mas a gente diz que ela não existe, porque, na verdade, a doença é estratégia de libertação de um mal maior. Atrás da doença existe sempre uma desarmonia, um desajuste ou uma necessidade. E essa necessidade, quando existe, ela é sempre afetiva. Está relacionada à lei de sobrevivência do ser único. Como eu já afirmei aqui em outras lives, o ser humano é filho do amor divino. E ele é único, tem a sua digital. E ele precisa sentir-se especial, precisa sentir-se único. E quando ele não se sente prestigiado, quando ele não se sente validado, quando ele não se sente valorizado, quando ele não se sente amado, então ele fere a sua essência e ele clama por essa individualidade. Então o sofrimento nesse caso surge como um clamor da sua alma, como um grito de alerta para que ele possa buscar essa autovalorização que ele se distanciou, buscar a sua essência, que é a essência do amor divino, da qual ele se distanciou. Então, nesse aspecto é que a gente afirma que doença não existe. Lembra sempre disso. Se você fica doente com facilidade, se na sua família as pessoas ficam doentes com facilidade, ou algumas pessoas ficam doentes com facilidade, é porque tem alguma coisa em desarmonia no seu interior. Como eu já mencionei aqui nas primeiras lives, não é o mundo de fora que determina o mundo de dentro. Não é a roda de fora que determina a roda de dentro. Ao contrário, é o mundo de dentro, é o mundo mental, é o mundo espiritual, é a roda de dentro que determina a roda de fora, o mundo de fora, o mundo físico, a nossa realidade concreta. Tudo que acontece em nossa vida é um reflexo de como estamos no nosso íntimo, no nosso interior. As pessoas que se sentem plenamente amadas, as pessoas que nasceram de uma gestação bem planejada, de uma expectativa positiva dos seus pais, que foi gestado com toda a segurança, é muito provável que essa pessoa ela tenha uma vida muito longa, saudável e vai ser muito feliz. Se nesse percurso da concepção até a vida adulta, porque muitos nem chegam lá, se acontece alguma coisa fora do normal, se a pessoa é acometida a alguma anormalidade, algum tipo de doença, seja ela física ou mental, é porque existe algum desajuste, alguma desarmonia ou alguma necessidade no seu interior. A medicina holopática, ela trata a doença. Então você procura o médico, ele faz os exames, o diagnóstico, ele trata você com medicamento. A medicina holística, ela vai cuidar de você como um todo, ela vai cuidar de você inteiro. Ela vai olhar para as 7 áreas da sua vida. Vai olhar para a sua saúde física, mental, espiritual, familiar, social, profissional e financeira. Como disse Jung, nós somos um ser holístico. Se uma dessas áreas estiver doente, vai afetar todas as outras áreas e o ser humano vai precisar recompor a sua saúde, essa integridade. O ser humano ele vai ter que ver aonde foi quebrada a sua unidade. Ele vai precisar de resgatar essa unidade. Ele não pode se ver de forma fragmentada, ele tem que se ver de forma totalitária. Ele tem que se conduzir em harmonia nas 7 áreas. Quando a proteção é insuficiente, se você está vivenciando alguma insegurança, algum medo, se você está diante de alguma ameaça, seja ela real ou imaginária, e a proteção é insuficiente, mecanismos de defesa são acionados no subconsciente como forma de proteção.
E existem vários desses mecanismos. E um deles é a doença. Então você já fica sabendo que se você adoece, ou se você comumente fica doente, então você precisa parar antes de sair igual um louco procurando recurso, procurando ajuda, procurando um médico. Ou se isso acontece com um familiar, papai, mamãe, com irmãos, com filhos, a tendência é a gente sair correndo procurar um médico. Mas eu dou a sugestão de que você pare e faça uma análise, uma avaliação do seu emocional. Porque a origem do seu problema é de ordem mental e emocional. Está relacionado aos seus pensamentos dominantes. Muito mais do que os seus pensamentos dominantes, as suas emoções dominantes. É aquilo que está invadindo o seu campo mental e emocional que está desencadeando processos de defesa na sua mente e está acionando alguma forma de doença para que você possa, através dela, olhar para o que está gerando o seu sofrimento. Eu vou citar aqui, como eu prometi na outra live, vários exemplos de pessoas que eu atendi no consultório que vai ilustrar muito bem essa fundamentação que eu acabei de fazer. Lógico, nós vamos manter a ética, nós vamos falar do milagre, tomando cuidado para não falar do santo. Então, gostaria até de falar que a gente pega fatos mais distantes, de pessoas que estão até mais inacessíveis, para que a gente possa passar esses fatos. E depois também, mais de 6.000 pessoas que nós atendemos, para tirar 4, 5 exemplos, é uma coisa muito simples e muito fácil para a gente. O primeiro fato que eu quero contar para você é da mulher que tinha enxaqueca, ela tinha dor de cabeça, ela tinha enxaqueca todos os dias, entre 18 e 19 horas. Me procurando, nós fomos identificar que essa enxaqueca, ela era um mecanismo de defesa. Ela passou a existir e se tornar uma frequência, porque ela, através dessa enxaqueca, o subconsciente estava dando algum recado para essa pessoa. No caso, essa mulher, ela se sentia muito sozinha, ela se sentia abandonada pelo marido, porque o marido saía do trabalho todos os dias e ia para o futebol, ia para o jogo de bocha, para o jogo de baralho, ia para o barzinho beber, e chegava em casa sempre já chapado, como a gente costuma falar, e lá por volta das 10, 11 da noite. De forma que a fuga dela era a igreja. Então dava o final do dia, ela quase todo dia ia para a igreja. Era onde ela se confortava. E depois, quando o marido chegava em casa, normalmente ela já estava dormindo. E quando ela acordava cedo, ele já tinha ido para o trabalho. Então, esse relacionamento estava comprometido. E ela falava com ele, conversava com ele brigava com ela e ela não tinha solução. Então, depois de todas as tentativas e ela não ter solução, ela começou a sentir dor de cabeça no final do dia. E aí, ela ligava para o marido, que estava passando mal, que precisava ir ao médico, e o marido vinha embora para levá-la numa farmácia ou no hospital. Como, através da dor de cabeça, o marido atendia o chamado dela, então, com o tempo, o subconsciente dela ficou condicionado a ter dor de cabeça todo dia. Porque aí, todo dia o marido vinha embora porque precisava de socorrê-la. Uma estratégia do subconsciente. Então, veja que atrás da dor de cabeça havia uma desarmonia. Então, chamei o marido dela no consultório, expliquei tudo isso, esse conflito resolvido. Então, esse casal passou a ter uma vida de harmonia e a enxaqueca se aposentou. Foi embora, como a gente costuma dizer. Outro caso que eu quero contar para você é o da bancária. Eu atendi uma bancária que ela tinha mais ou menos uns 44 anos de idade, e ela tinha depressão e síndrome do pânico. E ela falou assim: doutor, eu estou há quase 10 anos com essa doença. Já troquei de médico várias vezes, de remédio, não tem nada que cura a minha depressão e a minha síndrome do pânico. Eu falei assim, quando ela começou a contar essa história, então eu já comecei a olhar para o que estava atrás dessa depressão e desse pânico. Eu já sabia que essa doença, ela era uma defesa da mente dela. Então, o que eu tinha que descobrir é o que estava gerando essa necessidade. E aí eu falei com ela assim, então vamos tratar essa depressão, esse pânico, para você voltar logo para o banco, para trabalhar. E ela falou assim, Deus me livre e guarde daquele banco. Eu não volto nunca mais para lá. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque foi aquilo que me deu depressão, porque eu não aguentava mais a pressão do gerente,
porque o banco estabeleceu uma política de metas e a gente tinha que vender produtos seguro, é título de capitalização, é não sei o quê, e tinha que bater meta, e eu não conseguia, e eu sou uma pessoa muito responsável, então eu sofria com aquilo e eu não aguentei aquela pressão, eu adoeci. Olha, a doença é uma coisa ruim, mas olha, eu não quero mais voltar para aquele banco. Aí eu falei assim, obrigado pelas informações, era isso que eu precisava. Então, na verdade, o fator que está atrás da sua depressão é a pressão, é você não resistir às pressões do banco. Você estava num transtorno, num conflito. Eu perguntei para ela, você tem alguma outra profissão que você possa trabalhar e deixar o banco? Porque ela estava encostada, aposentada, talvez até. Aí ela falou assim, pior que eu não tenho, doutor. E se eu melhorar, eu tenho que voltar para o banco. E eu não quero voltar para o banco. E se eu não melhorar, essa doença também, olha, eu já estou velho, eu estou mais de 10 anos envelhecido, eu estou igual um fantasma. Eu falei, pois é, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ter que sarar para voltar para o banco, ou então viver de outra coisa, ou você então vai ter, para receber o salário que você ganhava no banco, você vai ter que ficar com a depressão para se aposentar definitivamente. E fiz essa orientação para ela e disse para ela, olha, o caminho é esse, vai para casa, pensa, se você achar que você deva tratar essa depressão, você vai voltar aqui e a gente vai fazer esse trabalho. Eu nunca mais vi essa mulher. Ela preferiu certamente ficar com a depressão. E tem muitas pessoas assim. Quando você começa a conversar, a dar atenção às pessoas que estão doentes, que estão com depressão, que estão com pânico, ou com qualquer outro transtorno bipolar, e elas resistem para procurar uma ajuda terapêutica, fique você sabendo que essa resistência é porque ela percebe conscientemente que essa doença atinge o objetivo final. Lembra que eu falei aqui na live passada, no meio jurídico, nos processos humanos, o meio justifica o fim. Em termos mentais e espirituais, os fins justificam os meios, porque o propósito final é que vale. Quando o subconsciente monta uma estratégia de defesa, não importa se essa estratégia é negativa ou positiva, o que vale é o propósito final, é alcançar o objetivo, que é proteger aquele indivíduo, que é garantir a sobrevivência dele. Lógico, garantir a sobrevivência dele dentro do que ele está sentindo. Porque muitas vezes o subconsciente vai proteger a pessoa para continuar doente. Por quê? Porque o que está atrás é pior do que a doença, na avaliação emocional da pessoa. E a decisão do subconsciente está relacionada à nossa emoção, ao que estamos sentindo. Por isso você precisa ficar muito atento ao que você está sentindo. E toda vez que você ou alguém da família estiver doente, a analisar, como falei, a analisar o que está no âmbito ou no campo emocional gerando, essa necessidade. Outro exemplo que eu quero citar é o de uma cliente que eu atendi, uma senhora de um pouco mais de 60 anos de idade, que tinha síndrome do intestino irritável. E ela se queixou comigo que ela nunca ficava boa. Mas eu constatei que ela era depressiva. E ela me procurou pelo seguinte, ela não me procurou pela depressão, ela me procurou pela síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque o marido tinha se aposentado, ganhava muito bem, e agora aposentado, ele recebia muitos convites para passear no exterior, aqui dentro do Brasil, em grupo de casais, de famílias. E ele gostava muito disso. Mas a mulher, por ser depressiva, ela nunca queria ir nessas viagens. Então, quando ela via que não tinha jeito, então ela liberava o marido para ir. Ok, o marido se preparava, comprava passagem, se organizava com os amigos. Porém, nas vésperas da viagem, manifestava a síndrome do intestino irritável. E o marido acabava não indo. E aí eu fiz uma regressão de memória com ela. O que eu descobri? Que a mãe dela, quando estava grávida dela, dessa minha paciente, o pai dela era madeireiro, eles moravam na roça. E o pai dela, toda segunda ia para o mato e voltava no sábado, ficava a semana toda fora da família. E a mãe dela, grávida dela, já quase no 9º mês, ficou com medo dela passar mal. Naquela época falava-se, quando vinham as dores do parto, passar mal, né? Ficava com medo de passar mal e o marido não está, como é que ele ia fazer? Então, um domingo à tarde, ela passou mal. E o marido, aquela semana, não foi para o mato. Ficou fazendo companhia para ela e cuidando dela. Então, ela, no ventre da mãe, registrou no subconsciente que quando a mulher passa mal, o marido, ele fica para proteger a mulher, para fazer companhia à mulher. O marido não vai embora.
Então, ela, bebê, que não tinha consciência ainda, não sabia de nada disso, mas como eu já falei que o subconsciente registra tudo a partir da concepção, então o subconsciente dela já registrou naquela fase ali que a mulher, quando passa mal, o marido fica para fazer companhia. Então, num dado momento da vida, olha bem, ela não tinha síndrome do intestino irritável até o marido se aposentar. Quando o marido se aposentou e começou a ser convidado para os passeios, é que ela começou a ter a síndrome do intestino irritável. Porque aí, ela não querendo ir por causa da depressão, quem tem depressão não gosta de sair, não gosta de nada, ela não tinha como argumentar com o marido, também não queria privar o marido dessa distração, então o subconsciente dela resolvia o problema para ela com essa estratégia da síndrome do intestino irritável. Veja que a doença ela é sempre uma coisa ruim, mas o objetivo do subconsciente aqui era fazer com que ela não perdesse a companhia do marido e não fosse culpada também por forçá-lo a ficar, que essa permanência dele, essa companhia dele fosse de livre e espontânea vontade. Então o subconsciente dela conseguiu alcançar esse objetivo. Tem outro caso também que eu quero narrar agora, é o caso da mulher de um caminhoneiro. É um outro caso parecido, né? O senhor, ele era comerciante. E a mulher trabalhava com ele no comércio. Eles tinham uns 12 a 15 filhos. Eles eram do interior e os filhos foram se casando e foram indo embora, né? Cada um para outra cidade, para outros estados, de acordo com a sua necessidade de sobrevivência, de trabalho. De forma que esse casal terminou sozinho. Tinha a visita dos filhos, mas eles foram, no mínimo, para a capital ou para outros estados e demoravam visitá-los. E aí, o que aconteceu? Esse senhor se aposentou, passou o comércio dele, comprou um caminhão e foi fazer frete para acrescentar a aposentadoria. E às vezes fazia viagem, fretando aí, ficava uma semana, 15 dias fora. E a mulher começou a se sentir muito sozinha e pegou uma depressão muito forte. E ela se arrastou por quase 10 anos com essa depressão, sendo tratada pela psiquiatria, tomando medicamentos fortes. E ela também foi emagrecendo. Veja que quando ela me procurou, para chegar ao meu consultório, tinha uma escada, ela subiu carregada, de tão fraca que ela estava, ela não conseguiu subir a escada andando. Ela chegou no meu consultório tremendo, de tão magra e fraca que ela estava. E eu falei assim, olha, vamos cuidar dessa depressão para você restabelecer a jovialidade, a saúde, para você viver muitos anos de uma forma saudável. Aí fui perguntar sobre a vida delas, então descobri que esse caso que eu acabei de contar aqui, que os filhos moravam fora, o marido que trabalhava com ela passou a fazer viagens, ela ficava muito sozinha. Aí eu perguntei assim, você está sempre sozinha? Ela falou, olha, até que agora não, porque agora meu marido quase não vai, porque eu estou muito doente, as minhas comadres também não saem lá de casa, meus filhos estão sempre ligando, estão fazendo rodízio, hora outra vem um para me ver, para me visitar. Não é todo mundo que fica sozinho que vai ter depressão para poder atrair a companhia. Quem não tem nenhum registro de rejeição ou do medo de abandono, não vai ter esse problema, vai ficar muito bem sozinho na sua própria companhia. Mas se a pessoa vem de uma história em que ela teve ameaças de abandono ou foi abandonada, então ela vai atrair um casamento que vai dar proteção para ela e um dia, se ela acontecer de sentir-se sozinha ou ficar sozinha, vai desencadear esse registro, essa programação do medo de abandono e aí a depressão, no caso dela, surgiu para que o marido não viajasse mais. O marido vendeu o caminhão, como essa pessoa era uma pessoa que eu mantive contato com ela, o resultado que eu tenho dessa orientação, também eu pedi que levasse um filho em uma das sessões, expliquei tudo para o filho, e essa mulher ela se curou da depressão depois de 10 anos. O marido, os filhos, a família entendeu. Então eu expliquei para eles que no caso da mãe doente, que eles tinham sim que visitar, que cuidar da mãe, que o marido tinha sim que cuidar da esposa, mas que não era para dar atenção e cuidar só quando ela adoecia, que era para cuidar dela principalmente nos bons momentos, quando ela estava boa, para desarticular essa defesa do subconsciente. E isso aconteceu, e a vida dessa família voltou ao normal, essa mulher se tornou saudável, hoje ela é uma passeadeira, né? Ela e o marido são 2 pombinhos, eu costumo falar, estão sempre juntos e sempre passeando, e eles estão sempre viajando para outros estados para ir ao encontro dos filhos e da família. Mais um caso que, pelo fato de ter esse conhecimento, acabou tendo um desfecho feliz. Eu atendi uma jovem de 13 anos que ela começou a ter possessão demoníaca. Ela quase que diariamente tinha manifestação desse tipo. E ela foi expulsa da escola que ela estudava
porque estava gerando transtorno na escola. Todo dia ela ficava possuída lá. Chamavam irmã de caridade, eles eram católicos, chamavam padre, fizeram de tudo e não conseguiram solução. Depois de uns 6 meses, ela afastada da escola e os casos ainda se manifestando, então tiveram a indicação de me procurar. Lógico, a gente não vai entrar aqui na questão espiritual, porque eu não vou falar para vocês se existe possessão ou se não existe possessão do ponto de vista espiritual, porque eu sou parapsicólogo e o meu papel é investigar o aspecto psicoemocional do fato, porque se existe possessão espiritual, isso aí está relacionado à crença espiritual sua. A ciência ela não investiga o lado espiritual, isso é uma questão teológica, doutrinária, religiosa. Agora, eu quero falar para vocês que eu atendi mais de 200 casos de pseudopossessão. Eu digo pseudo por quê? Porque são casos que, descobrindo a causa emocional, a gente resolveu os problemas. Então, se a gente resolveu clinicamente os problemas, é porque não era de origem espiritual. Eu quero falar aqui dos problemas de origem psicoemocional. Então, nesse caso, o que acontece? Essa família morava a 1 quilômetro da cidade, na roça. O pai trabalhava na roça o dia todo. Às vezes ele chegava em casa à tarde, a filha tinha ido para a cidade com as amigas. E ele era aquele pai rigoroso e não gostava disso. E ele tomava umas pinguinhas no final do dia, perdia o controle, às vezes batia na esposa. A filha, desde pequena, assistiu o pai batendo na esposa e ela, pequenininha, não podia fazer nada. Às vezes escondia debaixo da cama, debaixo da mesa. O que ela fazia era fulminar o pai com olho de fogo. E aí, imagina, né? Ela devia dentro dela falar assim: um dia eu vou crescer e um dia eu vou mostrar o meu pai. E quando ela fez 13 anos de idade, ela era grande, ela era maior do que o pai com 13 anos de idade. Eu acho que o subconsciente ajudou ela a ganhar esse corpo grande e alto, para ela ter força, porque era a programação dela, enfrentar o pai e proteger a mãe. Ela começou, a partir dos 13 anos, querer enfrentar o pai, e o pai batia nela. E aí teve uns confrontos, até físicos, e aí o que passou a acontecer? A possessão. A possessão veio para resolver o problema, porque aí ela pegava o demônio e ninguém podia com ela, ela redobrava a força, ela enfrentava o pai, né? E aí depois que ela voltava ao normal, foi o demônio, ela não tinha culpa, não foi ela, né? Então ali o demônio entrava dentro da mente dela, como modo de falar, o demônio era o subconsciente dela que assumia o personagem do demônio, para dar a ela a capacidade de enfrentar o pai e se eximir da culpa, porque tem muitos casos que é isso que acontece. Essa filha estava tendo esses transes, né, mentais, essas pseudopossessões, como estratégia do subconsciente para que fosse resolvido o problema. Resolvido o problema, reharmonizado a família, que isso iria desaparecer. Mas enquanto a família não se reharmonizasse, isso não iria desaparecer. E aí o pai ficou pensativo, falei: olha papai, está nas suas mãos, você com a sua cachaçinha, com as suas brigas com a sua esposa, lógico, você tem problema, vai buscar ajuda, né? Você não faz isso porque quer, você tem fragilidade, você tem rejeições que está te levando a essa bebida, a essas situações, mas isso tudo está gerando essa realidade para tua filha. Então mostrei tudo bacaninha para os pais, e fiz ali umas 4, 5 sessões com essa garota, e essa garota se restabeleceu também. Eu a visitei na casa dela, depois de muito tempo, realmente se harmonizaram, ela com o pai com a mãe, entenderam todo o contexto, e não precisou mais daqueles demônios vir para poder resolver o problema, porque na consciência o problema foi resolvido. E aí, eu sei que você já viu casos assim, já soube, já se deparou, e às vezes você não sabe o que fazer. Qual é a primeira saída? É buscar um padre, buscar uma irmã, buscar um pastor, buscar um guia espiritual, alguém que do ponto de vista espiritual, porque acredita-se que ali há a mesma presença de um demônio ou de um espírito do além. E na verdade o que existe ali é um transtorno psicoemocional. Eu teria aqui centenas de casos para contar para você, tudo nessa mesma linha, e todos eles nós tratamos e tivemos sucesso. Quando a pessoa se dispõe a buscar a solução, a gente ajuda a conduzi-la à solução, e o desfecho sempre é muito feliz. O ser humano só sofre por 3 razões. Primeiro, é quando ele herda um cromossomo defeituoso ou uma programação errada das gerações anteriores. Mas o problema nasceu lá numa outra geração. E isso é importante você saber, porque se você tem algum problema aqui, como os casos que eu contei, e você não resolve até enquanto você está em vida, e você não resolve enquanto há tempo, enquanto está em vida, isso vai ficar para as gerações seguintes resolver, porque isso vai passar para as gerações seguintes. Então esse negócio de deixar para lá, não vou mexer nisso,
Não faça isso, porque o problema, se não é resolvido, ele segue viagem, ele não vai para a sepultura, ele segue viagem para as gerações seguintes. Então, quem vai sofrer as consequências são seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí afora. Isso pode ir longe, tá? Então, eu aconselho você a buscar uma ajuda. A segunda causa do sofrimento é o desrespeito às leis cósmicas. Nós fazemos parte do todo cósmico, estamos inseridos e regidos pelas leis cósmicas, e quando nós ferimos as leis cósmicas, nós geramos atrito, o atrito machuca, dói, faz sofrer. As leis cósmicas, elas são antidemocráticas, porque elas são leis do Criador, são leis divinas. Contra ela não há o que argumentar, é obedecê-las e pronto, acabou, c'est fini. Ou você obedece, fica aí tentando discutir, ter razão, querer dar uma de certo, que o outro está errado e entra em desarmonia cada vez mais e o problema vai aumentando cada vez mais. Seja inteligente, dá razão para o outro e fica com a harmonia e com a felicidade. E a terceira causa do sofrimento é a ameaça à sobrevivência, é quando nós feremos uma das 3 leis de sobrevivência, seja a lei de sobrevivência do indivíduo, instintos de fome, sede, ataque e defesa, seja a lei do ser único, amor e rejeição, seja a lei da espécie, família, sociedade, casamento, quando alguma coisa no contexto do grupo está ameaçado, a gente também pode sofrer como forma de proteção. E falei até aqui que os mecanismos de defesa são estratégias do subconsciente para proteger a pessoa quando ela não consegue solução por conta própria, né? O sofrimento, ele é a dor da alma. Acho que vocês já ouviram aquela famosa frase: de todo mal se extrai sempre um bem maior. Nem todo mal é um mal em si. Principalmente nessa live de hoje entenderam bem isso, que o mal está sempre em função de um bem maior. O mundo é de Deus, veio de Deus, pertence a Deus. O mal, quando entra como estratégia, não porque ele está dominando, não porque ele é superior, não porque ele venceu o bem. O mal que existe em qualquer contexto, em qualquer circunstância, ele é uma estratégia, seja sua, seja do grupo, seja do próprio universo, porque o universo pertence ao divino, e quando ele está comprometido, algum processo é desencadeado para colocar as coisas no rumo certo, para que as coisas se reintegrem e caminhem para a essência, né, que é uma essência de amor, é uma essência divina. Então, nesse sentido, a doença, né, é a dor da alma, e a dor da alma, ela desenvolve a espiritualidade. Esse é o lado bom, é o lado positivo. Quanto maior o sofrimento, mais finita a pessoa se sente, mais limitada ela se sente, mais ela apela para os céus, mais ela aproxima de Deus, do Criador. Observa se não é assim. A gente, quando está com a vida em dia, quando tudo está bem, a gente até esquece de Deus, a gente nem lembra de Deus. Parece que a gente é o próprio Deus, a gente não precisa de nada, de ninguém, a gente curte a vida. Agora, quando a coisa pega, quando a gente se vê pendurado por um fio, quanto mais pendurado se vê, mais a gente apela para os céus, mais se apela para Deus, mais busca a Deus. Isso é um lado bom, porque aí a gente desenvolve a espiritualidade, a gente percebe a finitude, a gente percebe que a única realidade que existe é a espiritual, que o resto fica, que o resto passa, que o resto acaba. E aí, a hora que você está vendo que a vaca está indo para o brejo, como a gente costuma falar lá na roça, aí você vai lembrar de Deus, você vai buscar Deus. E aí você vai desenvolver a sua espiritualidade. A espiritualidade é o ponto forte, é a base da nossa existência. E o sofrimento nos aproxima da espiritualidade, nos impulsiona para ela. Mas se você desenvolve a consciência da vida, não precisa sofrer, não precisa encontrar a dor para desenvolver a sua espiritualidade. Desenvolva a sua espiritualidade pela sua consciência. Vá à igreja, reze, porque você quer agradecer a Deus pelo dom da vida, e não porque você tem para pedir. E você se aproxima do Criador e passa a ver a vida com os olhos do Criador. E tudo passa a dar certo na sua vida. Bacana? Quero falar para vocês que eu tenho 2 filhos. Um está com 17 e a outra já formou na faculdade, está com 22 anos de idade. Nenhum dos dois nunca foram de ficar doentes, porque a gente sempre cuidou disso. Se ficaram 1 ou 2 vezes e a gente percebeu que estava atrás e cuidou a tempo, e eles, graças a Deus, têm vida saudável.